Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje estarei aí dando continuidade com a minha exposição no Evangelho segundo escreveu Lucas. E hoje estarei entrando aí no capítulo 18. O capítulo 18 eu creio que vai ser necessário vários vídeos para concluir esse capítulo, pois ele é bastante grande. Ele começa com a parábola da viúva persistente. Lembrando que eu tenho uma playlist com todos os vídeos expondo o Evangelho de Lucas. Eu comecei no capítulo 1 até o capítulo 17. Então, vou deixar no card acima a playlist para que você possa assistir os demais. Vamos lá. Está aí. Parábola da viúva persistente. Diz assim: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então veja que o objetivo de Jesus é a respeito da oração, o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Interessante. Uma das coisas que Jesus falou muito foi sobre a oração. A oração é o meio pelo qual nós, que somos cristãos, seguimos a Jesus, somos discípulos de Jesus, é o meio pelo qual nós entramos em contato com o Senhor, é através da oração. Por isso que é um dever, sobre o dever aí, a palavra dei é um verbo. O verbo dei, na língua hebraica, ela dá a ideia de esta palavrinha aqui, dein. E aqui está no tempo presente, na voz ativa e no modo infinitivo. E isso aqui é a necessidade. É a necessidade. A palavra é um verbo, o dei, mas fala de necessidade, o dever ou a necessidade de orar. Orar aí é prosel romai, é oferecer orações, é um verbo também. E diz que sempre é um advérbio, sempre aí é constantemente. Olha aí. Então, orar constantemente, em todos os tempos, é um advérbio. E nunca, aí é uma partícula de negação, e não, que também não, e não esmorecer. É que kakel é nunca ficar desanimado. Estar completamente desanimado, esgotado, exausto. Então, a oração na vida de um cristão, ela não pode esgotar. O cristão não pode exaurir todas as suas forças. E é um verbo. Kakel é um verbo. Estar completamente esgotado. E aí Jesus conta uma parábola. Então veja que é orar sempre e nunca desanimar. Então veja bem que sobre a oração Jesus conta a parábola, que é orar sempre e nunca desanimar. Sempre é constantemente, é ser constante e nunca desanimar. E ele conta uma parábola. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Então veja aí os itens da parábola.
Ele não cita a cidade, mas diz que havia ali um juiz e que esse juiz, ele não temia, a palavra grega aí é phobel, que não tinha medo mesmo de Deus e nem respeitava. Aí respeitar aí a palavra entrepo, um verbo grego que significa reverenciar. Ele não reverenciava, não respeitava homem algum. Homem aí é anthropos, é um substantivo masculino. Pode ser homem ou pode ser mulher. Então não respeitava ninguém. E diz o seguinte: havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Então agora aparece o segundo personagem aí nesta parábola, que é uma viúva. Então veja bem que tinha um juiz e tinha uma viúva. E esta viúva, ela tinha uma causa judicial. Por isso que eu falei: julga a minha causa contra o meu adversário. Adversário é oponente, inimigo, antidikos. E julgar aí, endikel. Endikel é um verbo grego que é defender o direito de alguém fazer justiça. Então, o que a viúva queria? Ela queria que aquele juiz fizesse justiça contra o inimigo dela, o adversário, que é o antidikos, que é o substantivo, é o oponente. E Jesus continua aí relatando a parábola. Ele, por algum tempo, interessante aí que ele usa o substantivo masculino Cronos, que é Cronos, né? Mas o certo, esta letra aqui na língua grega tem um som de R, Cronos, mais ou menos assim. É um substantivo masculino. Então ele usa. E o que é o Cronos ou Ronos? Pode ser um tempo longo ou curto, não definido. Então, ele, por algum tempo, não a quis atender. Depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Interessante. Então, por algum tempo, que a gente não sabe se é um longo tempo ou um curto tempo, porque o Ronos aqui não define, mas é um tempo mensurável, diferente do Kairos, que é o tempo oportuno. O Ronos é um tempo medido, mas a gente não sabe aqui tempo, porque ele não definiu o tempo. Não a quis atender, ou seja, ele não quis ouvi-la. Depois disse consigo, então ele falando consigo mesmo: bem que eu não temo, novamente ele usou aí o verbo phobel, bem que eu não tenho medo de Deus e nem respeito aí homem algum. Todavia, olha aí, todavia, aí essa partícula aí, afinal, até mesmo. Todavia, como esta viúva me importuna. Interessante que importunar aí, kopos, a palavra grega kopos, ela dá a ideia de aborrecer, causar aborrecimento, a intensidade do trabalho que causa aborrecimento e fadiga, ou seja, a insistência desta viúva estava causando fadigas, aborrecimento àquele juiz. Todo dia estava na porta dele pedindo a esse homem que fizesse justiça. Olha,
Todavia, como esta viúva me importuna, me aborrece, julgarei. Olha aí a palavra, o verbo enkidikel, que é o julgar, fazer justiça. Eu julgarei a sua causa, para não suceder, por fim venha a molestar-me. Molestar aí é rupopiazo. Rupopiazo, interessante, que venha me bater, venha me espancar, venha provocar contusões. Será que ele tinha medo de esta mulher fazer isso? Mas também a palavra rupopiazo é trazer alguém aborrecimento insuportável. Também as palavras significa ameaçar, molestar. Então, na verdade, ele tinha medo de alguma consequência de estar resistindo ao apelo daquela viúva. Interessante que aí Jesus encerra a parábola. Ele encerra a parábola e diz: então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Interessante que Jesus usa aqui, claro que ele usa aqui, o juiz é kritis, é um substantivo masculino, kritis, que é aquele que administra a justiça. É um procurador romano administrando justiça, ou julgamentos. E iníquo é também um substantivo feminino, adiquia. Adiquia aí pode ver que são duas palavras gregas, tem um prefixo a de negação e dikaios, né, que é justiça. Então adiquia é injustiça, é a negação da justiça. Ou seja, ele era um juiz injusto. Ele era um juiz injusto. Provavelmente ele agia de uma forma que Jesus considerou ele um juiz que não fazia justiça. Olha, então disse o Senhor, considerarei, ouça o que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Aí ele faz uma pergunta. Não, mas é uma pergunta retórica. E ele responde, aí interessante que Jesus ele responde no 8, perguntando novamente. Ou melhor, ele responde no final, ele termina com a pergunta. Interessante que porventura, depois eu vou ler o 8 aí para nós encerrarmos. Olha, não fará Deus justiça, aí pode ver, ekdikesis, é um substantivo feminino, que é fazer a justiça, executar a justiça, está aí, ó, ekdikesis. Ekdikesis é satisfazer a justiça. Olha, não fará Deus justiça, executar a justiça aos seus escolhidos? A palavra grega aí é eklektos. Eclectos é sempre usado no Novo Testamento, é sempre usado para os cristãos eleitos em Deus. Se você procurar esta palavra, vou colocar do lado aqui, aí ela ocorre 23 vezes no Novo Testamento. E a maioria das vezes que ela ocorre no Novo Testamento, ela está falando a respeito dos cristãos. Olha, por exemplo, Romanos 8,33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Olha, saudai Rufo, Romanos 16,13. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Então, todas as vezes que ocorre a palavra eclectos no Novo Testamento, essa palavrinha está do lado direito, eclecto está falando sobre os escolhidos de Deus no Novo Testamento. E várias passagens, até no Apocalipse também tem. Está vendo lá em Apocalipse 17,14,
Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, sempre aí Eclectos falando sobre a igreja no Novo Testamento, os servos de Deus, os cristãos do Novo Testamento. Então, não fará Deus justiça aos seus eleitos, ou seja, os seus escolhidos, os cristãos, que a ele clamam. Clamar aí é baó, gritar, implorar, dia e noite, embora, olha só, é uma partícula aí de ligação, cair, mesmo que pareça demorado aí é macrotúmel, ou seja, algo tardio para punir, tardio para atender, em defendê-los. Então, aí Jesus no 8 diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Digo-vos que depressa, olha aí, tarros, a palavra grega é tarros, é um substantivo neutro, tarros, velocidade, rápido, fará a justiça. E aí Jesus encerra fazendo uma pergunta: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Por quê? Porque o homem, ele quer pedir as coisas ao Senhor, ele ora a Deus, faz um pedido, e ele quer que Deus o atenda instantaneamente, como se Deus fosse o seu mordomo. Mas Deus, ele tem os seus critérios para atender ao homem. Então, Deus, ele age no tempo dele. Então, nosso dever é orar sempre e nunca desanimar. Esse é o nosso dever. Por isso que Jesus contou essa parábola deste juiz iníquo e esta viúva que tinha um problema na justiça. Ela pedia sempre e nunca desanimava, até que o juiz atendeu a sua causa. E Deus não é como esse juiz iníquo. Deus é um juiz justo. E nós, como escolhidos, eclectos, escolhidos dele como cristãos, Deus, ele vai atender ao nosso pedido, ainda que pareça demorado, mas não é demorado. Não é demorado. Ele diz que depressa fará. Parece demorado. Ou seja, como diz a palavra grega, o verbo lá é macrotúmel. Ou seja, ser longânimo, tardio, ser paciente, ter paciência para responder. Ele fala: digo-vos porque depressa lhes fará justiça. Porque o homem, ele, como eu disse, ele parece que quer ser atendido momentaneamente, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo. O homem quer ser atendido de imediato. Por isso que Jesus, ele encerra aqui a sua fala fazendo a pergunta: contudo, quando vier o Filho do Homem, com certeza aqui ele está falando da sua vinda, quando ele vai voltar, porque ele já tinha vindo, estava aqui no seu ministério. Quando vier, ou seja, quando ele vier na sua glória para buscar a sua igreja, o Filho do Homem achará porventura fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova das coisas que se esperam. Está lá em Hebreus 11. Então eu não vejo, mas eu espero. Então é persistência, esperança. Então o homem, ele deve que orar a Deus, orar sempre, não desanimar, não esmorecer e aguardar que Deus, ele irá responder. Pois bem, deixa eu voltar aqui. Pois bem, cheguei aí mais uma exposição. No próximo vídeo estarei dando continuidade
e eu vou falar sobre o fariseu e o publicano. E interessante que Jesus continua falando a respeito de oração. O fariseu e o publicano é algo que Jesus fala e está ligado à oração. Mas é um assunto para o próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.